Boa tarde, professor, tudo bem? Meu nome é Bernardo, sou do grupo 4 e eu vim aqui falar sobre a arquitetura do sistema. Bom, essa arquitetura ela foi feita com inspiração na metodologia RMODP, tá? Então eu dividi ela a partir das camadas que a metodologia propõe. Então, eu gostaria de dizer que, primeiramente, o objetivo dela é demonstrar de forma técnica como vai funcionar a solução e como ela vai atender os nossos requisitos funcionais e não funcionais do nosso projeto, tá? Então, relembrando o escopo do nosso projeto para a camada empresarial, né, é a gente criar uma solução de IoT para o Instituto a fim de gerenciar o controle de presença e liberar os alunos de forma automática, tá? E a partir daí a gente também criar relatórios de visualização. Bom, a partir do momento que a gente olha para a camada computacional, a gente consegue identificar aqui, então, primeiramente, um host, que é onde vai ficar nossos elementos, tá? Onde vão ficar hospedados na nossa aplicação. A gente vai ter um front-end, tá? Que vai se comunicar com o nosso back-end a partir de uma comunicação HTTPS. Vale lembrar que o nosso front-end vai ser feito em React e o nosso back-end vai ser feito em Flask, tá? A partir daí, a gente começa a transmitir os primeiros dados, né? Que são o nome, tá? Transfere aqui o nome por meio de um protocolo HTTP que vem para o nosso back-end, que do nosso back-end vai para o nosso broker, pelo HiveMQ, né? Pelo protocolo MQTT, chega ao nosso dispositivo IoT também por MQTT, e a partir daí a gente vai entrar com o nosso dispositivo em modo de gravação, tá? Então ele vai realizar aqui o modo de gravação. Ele vai coletar a biometria a partir do nosso sensor biométrico que está conectado no pino 16 e 17, vai retornar a nossa biometria para o nosso dispositivo, que vai enviar para o nosso broker, e a partir do nosso broker, via MQTT, irá enviar para o nosso back-end, tá? E o nosso back-end fará o registro no nosso PostgreSQL, beleza? Uma vez que essa comunicação com o front-end e o back-end é feita, o nosso back-end ele realiza uma busca aqui no nosso banco de dados para ver se a digital ela já está sendo cadastrada, tá? Ou se existe alguém com um nome igual, beleza? E a partir daí inicia-se o processo de verificação até chegar no sensor biométrico. Bom, com isso, a gente tem algumas outras coisas. Aqui na camada de tecnologia, nosso objetivo é mostrar nossas conexões digitais e conexões físicas e a infraestrutura do projeto, tá? Eu coloquei de uma maneira junta para facilitar o nosso entendimento. Então, durante esse processo, a gente vai ter alguns feedbacks, como, por exemplo, o feedback do LCD, que vai dar as instruções. Então, no caso aqui, quando a gente tem uma digital cadastrada, ele vai exibir para o nosso usuário. Também a gente pode colocar um feedback sonoro e também um feedback visual, né, de LED, beleza? A mesma coisa acontece com o modo de verificação. Então, uma vez que o usuário coloca o dedo aqui na biometria, por padrão o nosso IoT já está, nosso dispositivo IoT ESP32 já está em modo de verificação, ele começa a leitura. Uma vez que o sensor biométrico lê, ele envia em forma de hash para o nosso ESP32. Nosso ESP32 envia novamente pelo broker, via MQTT, tá? É importante lembrar que essa conexão toda é feita via Wi-Fi, tá? E a gente acaba entrando aqui no nosso back-end novamente e verificando se o nosso banco de dados já tem essa biometria ou se ela já está cadastrada. A partir daí a gente tem uma flag true, né, que retorna para o back-end e retorna aqui novamente para o ESP32, fazendo o nosso atuador abrir, né? Então a nossa fechadura que está soldada, ela já funcionar, beleza? Então aqui a gente já teve nosso primeiro requisito funcional atendido, que é o sistema deve permitir o controle de entrada e saída dos alunos. Uma vez que ele funciona perfeitamente, ele já atende. Bom, é importante lembrar também que a gente está coletando essas informações, né? Aqui na camada de informação é o nome, o hash biométrico para cadastro, e para verificação a gente tem também a validação, né? Se essa digital já tem no nosso banco de dados, e se ela tem ou não, a gente também faz a coleta do tempo, né, de acionamento e o ID dela. Então, cada biometria tem seu ID próprio aqui no banco de dados. Então, quando a gente coleta o tempo, a gente atinge o nosso segundo requisito funcional, que é o registro de presença em tempo real, registrando isso a todo momento. Então, como se fosse uma log de entrada e saída, tá? A partir daí, a gente tem: o sistema deve fornecer uma interface para que os gestores do instituto acompanhem o status de entrada e saída dos alunos em tempo real. Isso é feito
por essa parte daqui, que é o do Google Sheets API, que a todo momento o back-end faz esse registro de logs pelo Google Sheets API, tá? Aqui eu coloquei o sistema de logs e monitoramento do sistema, tá? Então, a gente está se referindo a erros e a logs de evento, por exemplo, de autenticação, tá? Uma coisa menos intuitiva ao usuário. E aqui a gente tem realmente as informações de entrada e saída dos alunos, beleza? Tudo isso no Google Sheets de forma integrada, atendendo o terceiro requisito funcional. Bom, cadastro de alunos e responsáveis. O sistema deve permitir o cadastro de alunos responsáveis, é o nosso quarto requisito funcional. E ele está sendo atendido a partir do momento que a gente coloca esse front-end funcional aqui e faz todo esse sistema para cadastrar usuários no nosso banco de dados, beleza? A gente tem também o quinto requisito funcional, que é a coleta de dados via sensor. O sistema deve ser capaz de coletar dados para registrar o controle de acesso dos alunos, tá? Esse requisito funcional ele é atendido através do sensor biométrico, tá? O sensor biométrico ele faz a coleta de dados via sensor, beleza? O nosso sexto requisito funcional é a conexão via Wi-Fi, que já está sendo estabelecida aqui no nosso dispositivo ESP32, uma vez que ele se conecta via Wi-Fi com o nosso broker, tá? A partir daí a gente tem também representação gráfica dos dados coletados. Esse requisito funcional ele vai estar sendo atendido na nossa planilha de visualização, tá? Uma vez que a gente monta ela voltada para fazer toda essa análise de dados, beleza? O nosso oitavo requisito funcional é o feedback visual de presença registrada. Então a gente tem aqui o nosso atuador de LED, de LCD e o nosso feedback sonoro, que atende o requisito de feedback visual, né? Lógico, o buzzer é sonoro, mas o LED ele atende o nosso requisito visual. A gente tem o nosso nono requisito, que é o controle de tempo de estadia, tá? Uma vez que a gente tem a coleta aqui de tempo, né? Uma vez que ele coloca o sensor biométrico e o ESP32 envia para o back-end e do back-end a gente cai no banco de dados, um tempo é registrado e, consequentemente, a gente consegue visualizar esse tempo na planilha, né? E aí fica fácil, é só a gente fazer ali um sistema ali no próprio Excel que coloca o tempo, né, de estadia do aluno no instituto. Então, o nosso décimo requisito funcional é a geração de relatórios de atrasos e faltas. Esse requisito funcional também se atende aqui na nossa planilha de visualização, tá? Que vai ser feita no Excel, então a gente vai ter um trabalho de dados ali dentro do Google Sheets, né? Falei Excel aqui, me perdoe, mas é Google Sheets, beleza? E aqui no nosso 11º requisito funcional é a geração de planilhas de log. O sistema deve gerar planilhas com logs de entradas, saídas e tempo de estadia para consulta histórica. Uma vez que a gente tem aqui um Google Sheets API, a gente tem um JSON, tá? E esse JSON, ele alimenta a nossa planilha. Uma vez que a gente precisa desse tipo de relatório um pouco mais frio, né? Um pouco mais específico e detalhado, a gente pode fazer a requisição desse JSON, porque ele vai estar sendo consumido pela API do Google Sheets, tá? Então esse requisito também seria atendido, beleza? Isso aí pode ser feito também através do nosso front-end, tá? Mas, de qualquer forma, os dados, né, de controle e saída vão estar sendo exibidos na nossa planilha do Google Sheets. Então, aqui eu encerro a demonstração da nossa arquitetura de sistemas. Para maiores informações, temos a nossa descrição no Markdown. Eu agradeço.